aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, não conhece meu canal, eu sou a Aline Braga e compartilho aqui as minhas experiências e dicas sobre a vida na Holanda. Hoje eu vou falar pra vocês um assunto que muita gente pergunta, que é sobre as diferenças culturais, os choques culturais que eu enfrentei e enfrento quando mudei aqui pra Holanda. Às vezes eu ainda tinha um pouco de dificuldade de identificar essas diferenças, mas agora algumas ficaram muito claras pra mim. Eu queria trazer pra vocês como curiosidade, compartilhar um pouco para você já ir se preparando, para poder você ver se você se identifica, se você mora aqui ou outro país da Europa. Acredito que muitos dos pontos que eu vou citar aqui são comuns em outros países da Europa também. Então talvez você se identifique. E depois também vou mostrar para vocês a compra que a gente fez em um mercado brasileiro que tem aqui em Amsterdã, que a gente adora. A gente vai desde que a gente chegou. Então eu vou narrar um pouco, mostrar um pouco dos produtos que tem lá e falar o nome desse lugar muito legal para vocês. Tenho certeza que se vocês forem lá, vocês vão amar e encontrar os produtos brasileiros que vocês sentem falta morando aqui na Holanda. Vamos começar falando sobre os choques culturais. Acho que o primeiro choque cultural que muita gente já comenta, você já deve ter ouvido falar, é sobre os holandeses serem muito diretos. Gente, isso é assim uma realidade, isso é verdade. Eles são muito diretos e muitas vezes por nós que somos brasileiros, que às vezes a gente não sabe falar não, sim, não quero, não vou. A gente sempre dá uma desculpa, hoje eu não vou pensar, mais tarde eu te falo. Vou ver e te falo. A gente tem muita essa dificuldade no Brasil, eu acho, pelo menos lá em Minas, talvez em outros estados seja um pouco diferente, mas em ser mais diretos. E aqui eles são muito diretos e às vezes isso pode soar um pouco rude. Na minha percepção, existe uma grande diferença entre falta de educação e em ser direto. Muitas vezes eles realmente só estão ali falando a opinião deles, olha, não vou fazer, não posso e pronto. Mas algumas vezes, realmente, na minha percepção, eu acho que assim, grosseria, independente do país que você tá, grosseria é sempre grosseria. Então, eu acho que existe uma linha ali, né, um tênue entre a grosseria e ser direto, que a gente precisa também saber identificar. Nem sempre o fato de ser direto significa que você não esteja sem educação. Então, um exemplo, uma vez que aconteceu, eu fui pedir um auxílio, uma ajuda para uma pessoa, e ela falou, olha, agora eu não posso. Mas assim, ela não foi sem educação, é porque realmente ela estava ocupada com outra coisa, ela não falou que não iria me ajudar, mas ela disse que naquele momento ela não podia, então ela foi bem direta. Se fôssemos nós brasileiros, a gente ia falar, espera só um minutinho. Ou então, muitas vezes, a gente se prejudicaria, deixaria de fazer o que a gente estava fazendo para poder auxiliar a outra pessoa que precisa. Né? Então, nesse caso, por exemplo, eu não vi como uma falta de educação. Eu, assim, na hora me gerou um estranhamento, porque realmente a pessoa foi muito direta, né? Então gerou esse estranhamento. Porém, eu acredito que existem situações onde a pessoa realmente acaba sendo um pouco mais rude. Por exemplo, eu e o Steph, a gente foi trocar a nossa carteira de motorista, a nossa carteira brasileira, pela carteira de motorista holandesa. E a moça que atendeu a gente, ela era direta, mas na verdade, na minha perspectiva, ela era super rude, muito sem educação. Né? Faz aqui. Não, mas você não tá entendendo? Você não tá entendendo? Eu preciso disso, disso, disso. Então, ela foi rude. Então, eu acho que existe mesmo essa diferenciação. Os holandeses são diretos, mas não é por serem diretos que eles são sem educação. Eu acho que existem as exceções de pessoas que usam desse fato de serem diretos para poder dar essa abertura para a grosseria. Muitos holandeses aqui que eu convivo, no meu dia a dia, são super educados comigo, então eu não tenho o que reclamar em relação à educação, à gentileza, mas sim desse estranhamento de serem diretos demais. Isso realmente acontece aqui. Estão vendo que eu estou num cenário diferente aqui hoje, né? Quis aproveitar a luz natural, aqui na porta-janela, na mini varandinha que tem aqui. Então hoje eu sentei aqui nesse cenário diferente para poder conversar com vocês. E aproveitando que, tomando um sol, uma vitamina D e vindo um ventinho bom demais, ó. Tá atrapalhando a posição da câmera. Um outro ponto que eu acho que às vezes gera um choque cultural, mas isso não diretamente relacionado com os holandeses. Eu acredito que por Amsterdã e pela Holanda ser um ambiente multicultural, que é no entendimento mesmo das coisas, na comunicação. Então, por exemplo, eu já comentei que eu trabalho em uma loja e às vezes a pessoa faz uma pergunta e eu meio que pergunto ela de volta achando que na verdade é uma afirmação. Por que isso acontece? Primeiro porque no inglês a gente inverte, né? Em vez de a gente falar you are, quando a gente pergunta a gente fala are you, por exemplo. Enfim, tem essa inversão no inglês. E no cotidiano, na hora que a gente está falando, eu muitas vezes faço isso e outras pessoas também. A gente não inverte. Então a única coisa que faz com que aquilo seja uma pergunta é a entonação de pergunta. E eu reparei que muitos países, e às vezes as pessoas que não têm o inglês como a língua materna, elas não colocam ali essa entonação de pergunta. Então gera essa falha de comunicação. A pessoa não está fazendo uma afirmação, mas por ela não ter invertido ali na fala, ou não ter colocado a entonação que a gente no português coloca, né? Você vai fazer isso? Você vai amanhã?
Algumas línguas não colocam tanta essa entonação, tem realmente essa inversão. O inglês tem também a entonação junto com a inversão, porém alguns países não fazem isso, então eu vejo que a pessoa quando ela traz ali, converte para o inglês, ela acaba não fazendo isso. E eu acho que gera essas falhas na comunicação, né? E junto também com o fato da questão do holandês ser direto, colegas meus muitas vezes interpretam também como falta de educação, ficam bravos. E às vezes, hoje em dia, eu já consigo perceber que é realmente o fato de a pessoa falar na lata. Olha, agora eu não posso. Não, não vou. Faça de tal forma, faça desse jeito. Então a gente vai, com o tempo também, aprendendo a interpretar e a distinguir o que realmente é só uma diferença cultural e o que realmente, às vezes, é uma pessoa sem educação. Uma outra coisa, que pra mim, esse foi um dos maiores choques, assim, culturais, é a indiferença que eu percebo muitas vezes nas pessoas aqui, né? A gente já tá careca de saber que as pessoas na Europa são muito mais frias e indiferentes muitas vezes. Então, no Brasil, se você vê uma senhora com dificuldade para carregar uma sacola, alguém que cai e machuca, junta assim, é igual uma formiga no doce. Os brasileiros são muito empáticos, querem ajudar. E, infelizmente, na verdade, aqui no Brasil, muitas pessoas até se aproveitam disso para aplicar golpes e etc. Mas o brasileiro, ele é muito amoroso, muito empático. E aqui na Holanda, gente, é muito diferente. Não aconteceu comigo, né, ainda, mas eu vejo pessoas ao meu redor que já foram tentar ajudar uma senhora, por exemplo, e a senhora xinga. Tipo assim, ela precisa de pedir a sua ajuda, né? Você não pode chegar querendo ajudar a senhora que está com dificuldade de andar ou que está com problema em algum tipo de situação. Porque ela pode acabar sendo grossa com você, então você também acaba mudando um pouco quando você mora aqui, você fica um pouco menos... Você fica mais distante, porque você pensa, se eu for ajudar essa pessoa, ela vai me dar uma patada, ela vai fazer isso. Então, a gente fica um pouco diferente também morando aqui. Eu vejo que no Brasil eu sou muito diferente do que aqui. Porque aqui não faz muito sentido, eu vou agir assim para poder receber grosseria, né? Então a gente fica mais atento até que ponto a gente pode ir aos limites. Um exemplo disso é, um dia eu vi uma criança, assim, eu ouvi um barulho assim, pá, fortão, e a criança, uá, chorando. Na hora eu deduzi, olha, essa criança deve ter caído, machucado. Aí eu fui aproximando assim, fui olhando assim, pelo som, eu pensei, gente, mas eu não ouvi ninguém falar, porque se tivesse alguém perto, a pessoa ia falar, a mãe ia falar, olha, você machucou, tá tudo bem. Eu não ouvi ninguém falar nada. E eu vi que essa criança tinha machucado na escada rolante, e tinha as pessoas subindo, olhando e ignorando, olhando e ignorando. E eu não vi, não tinha ninguém na escada rolante, só tinha a criança no chão, assim. Eu falei, essa criança tá sozinha. Eu fui aproximando, aí eu perguntei, olha, você tá bem, você machucou? E o menininho não conseguia nem falar, porque ele tava chorando muito, muito, muito. Mas eu demorei até um pouco para aproximar, porque eu fiquei com medo, justamente pela reação dos pais, às vezes não gostarem muito de estranho se aproximando. Então eu fui bem assim, com cuidado, e perguntei, ele não conseguia nem falar, de repente eu ouço lá de cima a mãe gritando, vem aqui fulano! O menininho na mesma hora pegou e subiu. Isso me chocou demais. O primeiro ponto foi, gente, no Brasil, se você vê uma criança caindo, estranhos vão ajudar, e não só estranhos, a primeira pessoa a ir correndo desesperada é a própria família, a mãe, o acompanhante. Eu acho de uma indiferença tão grande, eu acho que assim, foi meio que deixou a criança ele se virar. Sobe sozinho, vamos, levantou, caiu, levantou. E isso assim, de certo modo, eu acho que traz alguns aprendizados que com certeza essa criança estava aprontando, a mãe falou, não vai, não desce. Ele foi e machucou, então a mãe quis talvez ensiná-lo, né? Ou que de certa forma é uma forma assim de educar, de aprender, mas pra mim foi muito chocante, porque eu não acho que é uma forma gentil, sabe? Ele se sentiu ali sozinho, desamparado. Isso me deixou um pouco triste, assim, quando eu vi. E depois eu nem falei mais com a criança, obviamente, porque a mãe já chamou, então eu já me afastei. Mas esse foi um dos maiores choques culturais pra mim. As crianças aqui são muito soltas, muito independentes. Você vê crianças assim, andando no metrô, criancinhas pequenas, saindo de bicicleta, sozinhas pela rua. Tem os pontos positivos, mas eu também vejo os pontos negativos. Eu acho que tudo precisa de um equilíbrio, né? Então, pra mim, foi um choque cultural muito grande. E um outro ponto que é o mais falado e percebido por nós brasileiros é a pontualidade. Pra mim não é um choque assim tão gigante, porque eu sempre fui muito pontual. Na verdade, eu sempre odiei gente que atrasa, gente. Minhas amigas aí que atrasam sabem que eu sempre reclamo. Porque eu acho que é uma falta de respeito com o tempo do outro e com o seu próprio tempo, né? Se a pessoa marca 3 horas, é porque ela precisa que você esteja lá 3 horas. Uma coisa é alguns minutos, né? A gente releva e entende, mas o brasileiro ele é muito atrasado para os compromissos, né? Profissionais, como dentistas, médicos, para tudo são muito atrasados. E aqui a pontualidade é algo assim, muito levado, assim, na risca. Aqui 1 minuto é atraso. Igual eu falei aqui, né? 5 minutos, 10 minutos, a gente tolera, mas aqui não. Então uma vez eu tinha um compromisso às 9 da manhã.
Eu cheguei 9-1, assim, eu cheguei 9 virando pra 1, sem brincadeira, sem exagero, gente. E a pessoa reclamou comigo, falou, olha, você tá atrasado? Então eu vejo que parece um pouco de exagero, eu ainda acho um pouco, né, porque você pensa 1 minuto, mas realmente aqui a pontualidade ela é levada muito a sério. Diferente do Brasil, que 5 minutos tá pontual, mas se você, no Brasil mesmo, normal é mais de 30 minutos, o que é ruim, né, porque às vezes você marca um compromisso, já tem que deixar ali um prazo do atraso da pessoa, né, então eu acho que a gente podia aderir isso pro Brasil, ter mais esse respeito com o tempo, né, com a pontualidade. Se você está gostando do vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal. Eu acho muito legal ver, né, esses vídeos de choques culturais, principalmente quando você está planejando se mudar, para você já ir entendendo como funciona um pouco. Claro que algumas coisas a gente só aprende vivenciando e vivendo na rotina, mas é legal nós já ir entendendo um pouco também como que funciona o país para onde a gente está se mudando. Um outro ponto, gente, que aqui eu acho assim muito legal e que foi diferente para mim quando eu cheguei, é que aqui as pessoas são mais independentes. Faça você mesmo. Você vai fazer uma compra, isso também está chegando no Brasil, mas eu vejo que é um pouco diferente, vou explicar por quê. Por exemplo, os supermercados, as lojas, 90%, todas basicamente, eu acho que eu não consigo lembrar de uma que não tenha, só se for uma loja muito pequena. Basicamente todas as lojas grandes vão ter o self-checkout, para você poder ir lá, fazer a sua compra, pronto, pagou, foi embora. Aqui tem cada vez menos essa coisa de você depender do funcionário. Realmente só se der algum problema no aparelho, que precisa de uma manutenção, aí você vai lá e chama a pessoa, vai lá, aperta um botão, reseta, e você volta a fazer o seu serviço. Tudo, eu fui imprimir um papel ali, eles ligam o computador, você mesmo imprime. A maioria dos serviços aqui é assim. Para poder devolver, né, retornar roupas e peças que você compra na internet, a maioria você vai, escaneia o produto, coloca lá, haja confiança, né? Junto com todos os outros produtos e segue a sua vida. Aqui tem muita essa independência, faça você mesmo. Não só com a rotina, né, os supermercados, pintura, serviço, arrumar casa, montar coisas, montar móveis. Aqui serviço é muito caro, então eu vejo que as pessoas têm muito esse hábito de faça você mesmo, para poder economizar tempo, economizar recursos. Isso eu acho que é algo muito legal, gera essa independência, né? No Brasil, às vezes um simples pedido no totem, né, você vai no McDonald's, um simples pedido no totem, as pessoas demoram para poder fazer, porque não é algo cultural, não é um hábito do brasileiro de pegar, de parar, de ler. Às vezes não, é uma coisa simples, é só você ler e ir seguindo os passos, mas a pessoa, às vezes, não tem essa facilidade, né? Eu vejo que aqui até os idosos costumam ter um pouco mais de facilidade com isso. Claro que os jovens sempre vão ter mais facilidade com a tecnologia, né, gente? Dependendo do país, do lugar do mundo. Mas aqui, como é algo mais cultural, essa coisa de você vai no self-checkout, os idosos também vão seguir esse fluxo. Então eu vejo que aqui é um pouco mais fácil também essa adaptação, sabe? Dos idosos em relação a isso. E no Brasil tá caminhando para isso, mas eu vejo também que é uma questão cultural, que o meio vai influenciando tudo, né? E o último ponto, para poder encerrar esse vídeo aqui e mostrar um pouco mais o mercado brasileiro para vocês, é que aqui as pessoas são um pouco mais assim, tem um pouco menos de timidez em relação a trocar de roupa na frente do outro. Então, vocês devem ter ouvido falar das praias de nudismo, etc. Eu nunca cheguei aí. Mas até mesmo, por exemplo, em vestiários, espaços públicos, femininos e masculinos, as pessoas ficam peladas lá, trocam de roupa. E, gente, isso pra mim é algo muito estranho. No Brasil, a gente tem um vestiário feminino e masculino, por exemplo, mas geralmente você não fica pelado na frente da pessoa. Você vai dentro da cabine e troca de roupa lá. Geralmente. Aqui é um pouco mais comum os vestiários, na academia, por exemplo, as mulheres tomarem banho, ficarem peladas, trocarem de roupa, sem problema algum. Não que no Brasil isso não aconteça, mas eu acho que aqui é um pouco mais recorrente, um pouco mais comum. Então esses foram os pontos que eu observei, pessoal. Espero que tenha sido interessante para você matar um pouco dessa curiosidade, conhecer um pouco mais dessas diferenças. Agora vamos lá para eu mostrar um pouco do mercado brasileiro para vocês. Bom, bora lá para mostrar para vocês um pouco desse mercado brasileiro, que é o Casa Brasil Portugal, que fica em Amsterdã. Tem muito produto. Aí nessa parte estou mostrando um pouco da parte de chás e cafés, fubá. O café estava numa média de 5 euros. Aí a parte de bolo, tem Toddy, leite condensado, maisena, paçoquinha e várias opções de tempero de alho e sal, que a gente usa muito para fazer o nosso almoço. O leite condensado estava numa média de 4 euros e os temperos numa média de 2,70, 3 euros. Tem uma variação, mas é tudo nessa média. Um valor super bom. Tem temperos de todas as formas, tem pimentas. É muito bacana mesmo esse mercado. Tem até também essa parte aí, ó, de creme de cabelo da Scala, que muita gente gosta. Farofa na média de 4 euros. Chocolate em pó, cereais.
Nessa parte aí eu vou mostrar um pouco mais da parte de polvilho e tapioca. Pra você que quer fazer o seu próprio pão de queijo, já tem aí o polvilho também na média de 3 e pouco. Tapioca que eu não vivo sem. E os feijões preto pra feijoada. E o feijão de todo dia do brasileiro, que é o feijão carioca. E eu vou ter que confessar pra vocês que eu não sou muito fã de feijão. Gente, tô uma brasileira de mentira, né? Mas realmente eu não sou muito fã de feijão. Tem também aí os azeites. E tem a parte de carne, tem picanha, tem kit completo de feijoada. Esse aí que eu tô mostrando pra vocês. Estava numa média de 6 euros. E essa parte de carne também é muito, muito boa. Eu resolvi narrar esse vídeo porque eu estava sem minha lapela e não estava muito bom de gravar lá. Então, eu quis mais trazer um geral, mostrando todos os produtos que tem. E você consegue também ir pausando o vídeo, vendo os preços, mas vou tentar falar o máximo também aqui dos mais importantes. Gente, esse pão de queijo é incrível. Pra mim é um dos melhores que eu já comi, sem brincadeira. O pacote pequeno, que é o que eu tinha, que a gente comprou, tá numa média de 5,20 euros. Ele é muito, muito gostoso. Todo mundo que vem aqui em casa e eu ofereço elogio, porque ele realmente é muito bom. Tinha outros salgadinhos fritos. Esse dia a gente até comprou a coxinha pra experimentar. No final do vídeo vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou e também o valor final da compra. A diversidade de produtos é muito grande. Tem também cervejas brasileiras como a Brahma e outros refrigerantes e sucos que a gente tem também no Brasil. Tem queijo coalho e outros queijos também, bombom, serenata do amor. E o Guaraná Antártica, que a gente não pode ficar sem, que tá ali em torno de 90 centavos de euro, 1 euro. Suco Tang. E tem essa parte aí com biscoito polvilho. Tem essa rosquinha da Mabel que eu amo. Passatempo, traquinas, muito biscoito gostoso. Enfim, tem um pouquinho de tudo. E sempre que a gente precisa de algo que não tem no mercado da Holanda, é aqui que a gente vem. Gente, vou mostrar pra vocês agora o que a gente comprou. Pão de queijo, eu gosto de comprar o pacote grande quando eu vou lá, mas hoje só tinha um menor. Então eu comprei 6, já guardei 3, deixei 3 aqui pra mostrar pra vocês. Ele é muito, muito gostoso mesmo. Eu, como uma boa mineira, posso falar, porque eu vou tentar fazer o pão de queijo, não fica muito gostoso, fica pão de queijo assim, quebra galho. Então esse pra mim é o melhor que eu já comi aqui até hoje, que eu achei na Holanda. Então eu gosto muito dele, me lembra mesmo lá Minas, mata a saudade. Dessa vez tinha coxinha. A coxinha eu nunca comprei, é a primeira vez vou experimentar, mas tá com uma cara maravilhosa. Eu comprei lá também pra poder fazer ó, na air fry, que tem as recomendações, né? 10 minutos, 180 graus. Tava morrendo de vontade de comer uma coxinha, então vai ser ótimo. 2 guaranás, nesse calor que tá fazendo. Já mata a saudade do Brasil também. Comprei Toddy pra poder fazer brigadeiro, eu gosto de fazer às vezes, então... Porque eu não gosto muito de tomar chocolate com... leite com Toddy, né? Isso aí nunca foi. Só quando era criança mesmo. Então, agora eu uso pra brigadeiro. Comprei um tempero que eu gosto também. Biscoito polvilho. Feijão carioca, pra fazer um feijãozinho gostoso. E tapioca, que eu também não fico sem. Dessa vez eu comprei só uma, porque eu já tinha algumas aqui em casa. E o valor final foi esse aqui, ó. Vou deixar os preços pra vocês verem. R$ 62,50. Aqui ficou faltando o valor do biscoito polvilho, porque eu tinha esquecido de pegar. Então eu fui lá e comprei depois. Mas o biscoito polvilho, se eu não me engano, foi uns 4 euros. Ou 3, algo nesse tipo. Quem mostrou lá pra gente foi os nossos amigos. Quando a gente chegou, a gente já ficou assim meio preocupado, né? Meu Deus, onde a gente vai achar os produtos que a gente gosta. E foi uma calmaria, né? É muito bom a gente saber que a gente tem onde comprar. E são coisas muito gostosas. Pão de queijo, eu vou falar mais uma vez, porque eu realmente gosto muito, gente, desse pão de queijo. Então vale muito a pena. Agora a gente já tem nosso lanchinho garantido à tarde. Pão de queijo e coxinha. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu quis trazer um pouco dessa perspectiva pra vocês aqui, dos choques culturais, e mostrar um pouquinho das compras que a gente fez nesse mercado brasileiro, que é o caso do Brasil e Portugal. A gente gosta muito de lá. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!